Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus 18, do 15 ao 18, que nos diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhará o teu irmão. Porém, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se ele se recusar a escutá-lo, diga à igreja. E se também se recusar a escutar a igreja, seja para ti como um gentil ou publicano. Em verdade, eu vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então nós vemos nessa palavra que o Senhor, Ele nos diz assim, que quando você vê o teu irmão errando, o teu irmão pecando, jamais é para você fazer o teu irmão passar vergonha. Jamais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se o teu irmão está pecando e se o teu irmão está errando contra você, se o teu irmão está falando mal de você, se ele está te julgando, vai somente você e ele, chame ele num lugar, né, em que ninguém veja, e que você converse com ele e diga: irmão, você está pecando contra mim, você está falando mal de mim, você falou isso de mim, e eu quero saber por que o motivo, o que eu fiz para você estar falando mal de mim. Então, se esse irmão não aceitar e até negar que ele não fez nada e você sabe que ele fez, então a palavra de Deus fala, então você chama duas ou três testemunhas e para falar novamente: olha, eu estou falando com ele aqui, ele não está aceitando porque ele é uma pessoa dura de coração. Mas a palavra também fala que aquele que não aceita a repreensão, esse não vai ser considerado um servo de Deus. Muito pelo contrário, vai ser considerado como um gentil, aquele que não conhece a palavra de Deus, e como um publicano. Então é aquele que não quer consertar os seus caminhos. É isso que a palavra nos fala, mas que jamais você venha repreender o teu irmão em público, chamar a atenção dele, mas sim chamá-lo em particular, para que ele não venha se entristecer por ter passado vergonha. Assim você vai perder o teu irmão. E assim também a palavra nos fala que quando você for repreender um ancião, que quer dizer um senhor de idade, você repreenda ele com muita educação, falando baixo, falando com uma voz serena, uma voz tranquila. Jamais chegar e repreender uma pessoa com grosseria, com uma voz ríspida e com autoridade, e jamais. Assim você, em vez de ganhar o seu irmão, você vai perder o seu irmão. Quando você for repreender uma pessoa, então você fale com toda a educação que você tiver, para que esse servo de Deus, mas aquele que for servo, aqui está dizendo de uma pessoa que não está aceitando reconhecer o erro que fez. Então, se ele não reconhece o erro que ele fez, ele não é considerado como um servo de Deus, é considerado como um gentil, aquele ainda que não conhece a palavra de Deus, aquele ainda que não é filho de Deus. Então, aquele que é filho de Deus, quando você recebe uma repreensão do Senhor e você aceita aquilo, ou
você sai dizendo, esse pregador aí só fica falando bobagem, não sabe o que fala, porque eu não sou assim, capaz, jamais. Você pode ter certeza, irmão, que quando você está errando em alguma coisa, o Senhor ele vai trazer a palavra correta, a palavra da repreensão, para que você venha se consertar. Mas aquele que vai querer se consertar é somente aqueles que são chamados filhos de Deus, servos de Deus, porque esses vão querer com o conserto, eles vão aceitar, eles vão compreender que eles estão errando, vão pedir misericórdia ao Senhor, vai buscar o Senhor, vai até pedir para o irmão orar, irmão, ora por mim, irmão, realmente está muito difícil, né? Esse espinho na carne que eu tenho é uma luta para mim, irmão, ora por mim, irmão, me ajuda, realmente eu estou errando. E o servo de Deus, ele até agradece, porque Deus usou uma pessoa para repreender ele, porque ele pode estar pecando e indo devagar sem perceber que ele está indo para o pecado da morte, porque o pecado para a vida é aquele ainda que você reconhece e pede perdão, mas o pecado da morte é aquele que você não reconhece e vai se encaminhando para o pecado da morte. E cada vez a pessoa vai se afundando mais, porque ela não tem humildade. Então a palavra de Deus está dizendo, será que nós estamos sendo servos de Deus? Será que quando o pregador também prega aquela palavra de repreensão, igual eu estou dizendo aqui agora e digo nos meus minutos de reflexão, que é para você refletir no teu erro, para você consertar o teu erro, porque essa palavra não é só para você, essa palavra principalmente vem para mim primeiro, consertar todos os meus erros primeiro, e depois vem para você, para que eu venha tomar consciência primeiramente da palavra que o Senhor está me dando e venha consertar os meus erros. Então, se eu quero consertar os meus erros, o Senhor nos chama de meu filho, mas aquele que não quer consertar os erros, não quer aceitar que errou, esse não é considerado filho de Deus, mas muito pelo contrário, um gentil e publicano. Então, irmãos, vamos ficar com essa reflexão. Esse é o caminho para a salvação. Se você andar nesse caminho, se você tomar consciência do que a palavra hoje nos ensina, você está caminhando para a vida, você está caminhando para a salvação. É isso que nós estamos aguardando nessa terra e buscando dia após dia o nosso conserto para que a gente possa se arrepender, reconhecer os nossos erros e estar sempre nos caminhos do Senhor. Aí o Senhor nos abençoa, o Senhor se alegra, o Espírito Santo se alegra, porque a gente pode entristecer o Espírito Santo. Então você pode entristecer o Espírito Santo se você não aceitar essa palavra, mas se você aceita e se você pensa em seu coração, não, eu vou mudar, eu vou consertar os meus erros, meus pecados, eu vou parar de ficar fazendo isso de uma hora para outra, eu não vou fazer isso mais, definitivamente eu não vou fazer isso mais, esse espinho na carne, porque o inimigo sabe que você tem esse espinho na carne, que você gosta daquele pecado, aquele pecado que você não consegue se livrar dele, então o inimigo fica trabalhando em cima daquilo, porque ele vê que você não consegue resistir àquele pecado, aquele espinho na carne. Mas o Senhor fala, se você buscar a mim, eu derramarei a minha graça, porque ela sim basta na tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, pela sua infinita bondade, infinita misericórdia, que pela tua palavra de conserto, Senhor, continue falando conosco, Pai, para que a gente venha buscar cada vez mais, Senhor, o caminho da salvação, que a esperança da salvação, Senhor, esteja constantemente, Senhor, em nossos concertos. Pai, nos ajude, Senhor, a vigiar, meu Deus,
Purifica, Senhor, o nosso olhar, purifica, Senhor, o nosso falar. Usa a nossa boca, Senhor, para abençoar, Senhor, o nosso próximo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a nossa mente, Senhor, purifica a nossa mente, Senhor, de todas as setas que o inimigo tem jogado, Senhor, na nossa mente. Senhor, dai discernimento e sabedoria, meu Deus, para que possamos reconhecer os ataques e os levantes de Satanás, meu Deus, para que o inimigo não venha, Senhor, enganar os teus servos, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Porque grande, meu Deus, é a tua misericórdia para com os teus servos. Em nome de Jesus.